tema de hoje, ele quer que eu mude, mas eu sou assim. É sobre isso que vamos falar. Sobre esse apontamento querido ou nem tão querido assim do nosso companheiro, que exige uma mudança do nosso comportamento. Vamos ver aí que comportamento é esse. É sobre isso aí. Já tem gente comentando aqui nas plataformas. Eu vou parar e vou fazer perguntas que vocês me pediram, né? Para responder. Vou sim, tá? Mas e aí? Quando essa situação está explícita no seu relacionamento, seu companheiro exige uma mudança comportamental. Que comportamentos são esses, né? Quando a gente diz assim, olha, ele quer que eu mude, eu sou assim, eu quero separar essa frase. Mas antes disso, eu preciso me apresentar. Porque você que está me vendo pela primeira vez na sua telinha, eu sou a Jaque Gonçalves, estou em uma nova missão. Ajudar a você a transformar o seu relacionamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E como você viu aí no início, o tema de hoje é: ele quer que eu mude, mas eu sou assim. E eu tô dizendo para você que a gente vai separar essas duas frases. Ele quer que eu mude. Primeiro a gente precisa parar para pensar se o que ele exige de mudança, de fato, é um comportamento ou é um traço da nossa personalidade. A gente tem que parar para pensar, porque são dois tópicos, né? Duas situações diferentes. Outra parte, a outra etapa da frase é: eu sou assim. Se é um traço da sua personalidade, você tem razão em dizer que você é assim, é um traço da sua personalidade. Por outro lado, eu tenho que dizer para você que comportamentos não são traços de personalidade. Comportamento é uma forma, né? São formas que você escolheu de agir e reagir diante de determinados cenários. E você foi fazendo essas escolhas ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida você foi colocando aí essas escolhas. E você pode entender que você é assim porque por muitos anos você se comporta desta maneira. Mas não, você não é assim. É apenas um comportamento seu e que sim pode ser mudado. Mas vamos lá, chegaremos nisso. Por quê? Hoje eu não vou aqui dizer para você que você não precisa mudar de forma alguma e também não vou dizer para você que você precisa mudar. Nós vamos destrinchar isso aqui juntas. O que eu quero fazer em você hoje é uma reflexão. Quero sugerir para você reflexão. Quero ajudá-la nisso, tá? Para você refletir sobre este apontamento do seu companheiro que pede aí uma mudança e você diz que você é assim e ponto final. Olha só, existem algumas situações, alguns comportamentos, como vocês já sabem, né? Já quem me acompanha, que de fato são muito corrosivos para o relacionamento. Então, comportamentos como grosserias, alterações de voz, ações de empurrar, sabe? Porque tem mulher que empurra o companheiro, às vezes numa discussão, ofensas, né? Tem o hábito de ofender. Então existem alguns comportamentos que de fato são extremamente corrosivos para o relacionamento. Mas também já existem alguns comportamentos que eles, além de ser corrosivos, eles são consequência de uma situação mal resolvida no relacionamento. Já que qual é a diferença? A diferença é que esses comportamentos, eles podem ter duas origens, né? Duas origens, uma diferente da outra. A primeira, que é a que eu comentei, você começa a ter essas atitudes apenas por você ter escolhido esse tipo de ação e de reação diante de determinadas situações. A segunda possibilidade é porque tem aí problemas no relacionamento que não foram resolvidos.
Aí esses comportamentos são consequências dessas situações não resolvidas. Em ambas as situações, é possível gerar mudança comportamental, ok? Porque comportamentos ruins, eles não são só ruins para o relacionamento, para este relacionamento. Eles são ruins para qualquer relacionamento, ok? Então, se você simplesmente parar e dizer, olha, eu sou assim, você lhe tira o direito de melhoria contínua. E nós estamos aqui neste mundo para evoluirmos continuamente. Mas eu não mudo por ninguém. Eu não quero mudar. Encare essa mudança, se for o caso, muito mais benéfica para você. E que sim, é benéfico para o seu relacionamento. Porque quando alguém quer mudança, é porque tem alguma situação, esse comportamento não está sendo positivo. Seja para o companheiro em si, seja para o relacionamento, ok? E lembrando que essa mudança ela é muito mais benéfica, como eu disse, para você do que para outra pessoa. No entanto, é importante a gente separar a raiz desse comportamento ou desses comportamentos, né? Então, vamos começar na primeira situação que eu coloquei para vocês. Então, na primeira situação, é quando esses comportamentos, eles são apenas reflexos de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida. Conforme vão acontecendo as situações, você foi escolhendo se comportar dessa maneira, reagir dessa maneira. E você, como eu digo sempre, você vai dando esse comando para o seu cérebro e você passa a funcionar desta maneira. Tá? Então, esse é a primeira situação. Então, nesta primeira situação, eu vou mais uma vez convidar você a um autoconhecimento, a perceber quando tudo isso começou em você, ok? Quando que você começou a fazer essas ações e reações comportamentais? Por quê? Essas ações, consequências de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida, elas vão fazer com que você comece a se comportar idêntico em diversos cenários que talvez exigisse de você um comportamento diferente. O que eu quero dizer com isso é que você já pode começar a pensar que nem todas, por exemplo, grosserias necessitam ou precisam ou devem ser respondidas da mesma forma. Nem todas as situações devem ser respondidas da mesma forma. Mas o nosso cérebro, ele não distingue isso. O nosso cérebro, ele meio que obedece aquilo que você vai impondo para ele em formas comportamentais. Então, como que eu faço, Jaque? Você tem que identificar esses comportamentos e ir fazendo ações assertivas ao invés dessas reações. Ou seja, ao invés de você se comportar dessa maneira que não está sendo muito adequada, você começa a ter uma reação mais positiva, na maioria das vezes, mais racional. Porque muitas vezes quando a gente age num comportamento equivocado, como um pavio curto, como uma grosseria, uma alteração de voz, nós estamos deixando nos levar pelo emocional. E o emocional faz com que a gente tome aí essas atitudes impulsivas. E no relacionamento isso é muito ruim. Esses dias nós estávamos falando justamente do oposto, quando o companheiro tem esse comportamento. Mas hoje eu estou falando de você. Então, quando o seu companheiro fala, olha, eu realmente preciso que você mude, ou às vezes ele não é tão delicado assim, né? Você precisa mudar esse jeito, enfim. O que ele está querendo dizer com isso é, olha, essa situação, esse seu jeito, me ofende, me magoa e é prejudicial para o relacionamento. Ele só não está sabendo se expor. E você não merece tirar a sua oportunidade de evoluir, de melhorar. Como eu disse, essa é uma melhoria que ela vem muito mais beneficiar você
do que o próprio relacionamento, do que o próprio companheiro, embora beneficie grandemente, ok? Então você vai fazendo essas correções como eu já passei por aqui. Se você quiser mais detalhes, vai lá depois aí, busca em vídeos e busca o vídeo técnicas de quebras comportamentais, tá? Porque lá nesse vídeo eu começo a explicar para você detalhadamente como você faz isso. Mas a grosso modo é você corrigindo aí o seu comportamento conforme você vai tendo essas atitudes que não são tão bacanas, tá? Agora, eu gostaria também de pedir para você parar para pensar antes se você está certa que esta forma de você se comportar, que o seu companheiro aí tá pedindo para você mudar o seu jeito, se ela é de fato um comportamento que você vem tendo bem antes dele, ou se você começou a ter esses comportamentos, esse tipo de reação durante o relacionamento. É importante você saber disso, porque se for durante o relacionamento, há uma chance enorme de ser consequência de alguma situação que foi mal resolvida ou não foi resolvida. Nem sequer foi dada tentativa de solução. Mágoa, tristeza, irritação, uma situação de total desconforto, né, para você. Então você começou a ter aí alguns comportamentos e você foi replicando isso ao longo aí da jornada de vocês. Quando você separa isso, você começa a perceber onde você tem que mexer primeiro. Por quê? Se for alguma situação que não foi resolvida, foi mal resolvida, se é uma mágoa, etc e tal, você precisa, antes de até começar a corrigir o comportamento, sanar, solucionar esse problema. Resolver essa questão. Ah, Jaque, eu descobri que isso é uma mágoa, isso é uma tristeza, eu tô demasiadamente decepcionada e ainda assim tô tentando dar continuidade ao relacionamento. É isso, eu já sei disso. Olha, essa foi uma decisão que você se colocou, foi um comportamento que você decidiu ter, né? Foi uma ação, não foi um comportamento. Foi uma ação que você decidiu tomar, foi uma decisão sua. Ok, não quer dizer que seja fácil, mas é importante você entender que diante dessa situação é preciso que você vá se ajustando. E como que você vai se ajustando? Olha, primeiro vamos fazer aí uma quebra nesse conceito, às vezes, que você possa ter de que, olha, eu estou magoada, eu fiquei demasiadamente ofendida e simplesmente tá difícil, não tem como mudar por enquanto. Vamos quebrar isso? Você tá magoada, você está ofendida, ok. Já disse aqui, vou repetir. Quando a gente sofre uma mágoa, quando a gente está na sofrência, o que acontece? A gente precisa passar por esse processo, não tem como evitar. O que não é bacana é você alimentar esse sentimento, mas você passar por ele é inclusive importantíssimo para a solução, para eliminar essa mágoa. Então, tudo bem, entende, aceite que você está magoada, mas não permita que essa sua mágoa lhe tire a paciência, lhe tire o poder de consideração, de relevar. Eu sei que é mais difícil porque a gente tende a reagir e agir baseando-se nessa dor. Mas se você se policiar, você vai conseguir agir e reagir sem base na dor, mas com base na solução, na dissolução desse sentimento ruim, que é a mágoa, né? Então, como eu disse já para vocês, a gente não esquece o que aconteceu, mas a gente pode virar a página e enxergar o amanhã. E quando a gente muda o foco, isso muda muita coisa dentro da gente, tá? Então, quando a gente descobre que que a sua reação, o seu comportamento, ele é consequência
de uma mágoa, de uma situação não resolvida, então o primeiro passo é você resolver isso. E entender que muitas vezes essa resolução, ela faz parte de um processo, não é numa conversa. Às vezes uma conversa, ela desencadeia isso, ela ajuda muito e realmente você enxerga uma mudança após essa conversa. Mas ainda assim é um processo, né? A transformação inteira, ela é um processo. E é importante você entender e aceitar isso, tá? Então, às vezes, você vai se flagrar com aquele sentimento mais aflorado. Tem dias que são piores. E aí, nesses dias, você já sabe que você já tende aí ter um pavio mais curto, tende a ser mais ríspida, então fique mais atenta a você. É igual quando a gente está de TPM, né? Muitas mulheres têm a TPM, tem aí, são muitos hormônios dentro aí da gente trabalhando, e a gente tende a ter um comportamento mais impaciente, mais agressivo, muitas vezes, depende da mulher. Tem mulher que fica muito mais sensível, depende aí de quais hormônios são mais ou menos liberados durante a tensão pré-menstrual. Mas a gente é ciente que é uma mudança no nosso comportamento. E equivocadamente, às vezes a gente pega e fala, esse é meu jeito. Quando eu estou de TPM, não tem jeito, eu sou assim. É mentira. Porque se eu enfiar uma 12 na tua cabeça durante o seu período pré-menstrual, né, da sua TPM, e falar pra você, você tem que se comportar bonitinho como uma princesinha, querida, durante a ameaça você vai se comportar bonitinha como uma princesinha, mesmo com TPM. Ok? Porque independente da quantidade de hormônios que é liberado, o teu cérebro não deixa de funcionar bem. O que acontece é que nós nos deixamos nos acomodar nesse período e relaxamos, porque de fato esses hormônios eles tendem a aumentar, como eu disse para você, depende do hormônio, mas eles tendem a aumentar a nossa irritabilidade, as nossas emoções elas ficam, né, mais afloradas dependendo da região, dependendo do hormônio que é liberado, enfim. Realmente há uma mudança em você e que sim facilitam alguns comportamentos que fora da TPM você não tem, mas que sim você pode ir minimizando. Você tem ciência que você está mais sensível e então você começa a se proteger para não agir e reagir em cima baseado apenas nessa emoção mais aflorada por conta da tensão pré-menstrual. Então, sim, é nesse mesmo cenário, que você tem que enxergar que você está magoada, que esse sentimento ele existe em você e que tem dias que são mais difíceis, mas que você pode sim se policiar para ter atitudes mais assertivas. Ainda que esse policiamento possa ser também você ficar mais introspectiva, ficar mais na sua, não de cara feia. Ninguém merece cara feia, isso é tão incômodo, isso acaba com o ambiente. Você não precisa estar sorridente o tempo todo, mas pode estar com um semblante mais amigável, né? Isso faz bem para você, faz bem para o relacionamento, faz bem para sua família, faz bem para o outro. Então você pode sim e deve se policiar nesse quesito, tá? Então por isso a importância de você saber da onde vem, qual é a origem desses seus comportamentos ou desse comportamento que o seu companheiro vira e diz assim, cara, você precisa mudar. Então mais uma vez, para você que está chegando agora, se o teu companheiro diz você precisa mudar, é porque ele quer dizer para você, olha, esse comportamento está me trazendo sentimentos ruins, está danificando o relacionamento, o ambiente, ok? Então, quando você diz eu sou assim e não vou mudar, você simplesmente está deixando bem claro, olha, você não é importante para mim, o relacionamento não é importante para mim, logo não vale a pena o meu esforço de mudança e nem sequer a tentativa de mudar. Eu não quero nem saber se isso é possível ou não a mudança. Eu simplesmente não quero, você não se dá nenhum trabalho. E aí, de repente, alguém te pergunta, sua família é importante para você? Ah, muito importante para mim. Mas você não toma uma atitude de acordo, você não está afim da mudança. Então, essa importância das duas, uma. Ou ela é da boca para fora, ou você não se conscientizou que esses comportamentos, ele pode sim levar ao fim do relacionamento. Quando o companheiro vira e fala, olha, você precisa mudar, ele está dizendo, olha, esse comportamento
vai destruir o nosso relacionamento. Tá acabando com o meu amor que eu tenho por você. É o que ele tá dizendo isso. De uma maneira não muito assertiva, né? Porque às vezes ele não tem aí a sensibilidade de te dizer isso. Mas ele coloca nessa frase, é isso que ele tá dizendo. Muitas vezes aqui ao longo aí das nossas lives, né? A gente coloca sempre o companheiro. As ações do companheiro é quem tá trazendo o dano pro relacionamento, né? Ontem nós falamos sobre isso. E eu deixei claro que sim, você pode e deve influenciar e fazer mudanças em você para que respingue no relacionamento e que gere mudança no companheiro. Ok? Você fala assim, nossa, Jaque, seja ele o causador do problema, ou seja só eu vou ter que agir? Eu preciso dizer para você, não é sua responsabilidade, mas você pode tomar essa responsabilidade para você simplesmente pelo desejo de querer ter um relacionamento melhor. Não que você seja a única responsável por isso, mas se você tomar para si essa responsabilidade de transformar o seu relacionamento como você gostaria de viver, de ter esse relacionamento, primeiro você vai conseguir ter sucesso se você de fato estiver disposta a ter os comportamentos assertivos, a ter as ações assertivas. E sim, você vai ter a possibilidade, sim, de viver esse relacionamento como você gostaria. E essas mudanças vão ser incrivelmente benéficas para você, mulher, para você como pessoa. Dando certo esse relacionamento ou não, essa transformação é sua. Mas também é uma opção. Muitas meninas, muitas mulheres, eu vejo que assim, principalmente assim, a galerinha abaixo dos 27 anos, ficam respondendo os meus vídeos depois, colocando, mas porque eu que tenho que mudar, eu não sou a Amélia, ele que é um grosseiro, o problema é dele, né? Eu entendo até essa visão. Muitas vezes a pessoa está cansada ou por imaturidade mesmo. O que eu quero dizer para você e deixo bem claro é que em nenhum momento eu coloco você como a vilã do seu relacionamento ou você como a única responsável simplesmente por tudo que está acontecendo no relacionamento. E nem que você seja a pessoa de obrigação a fazer alguma coisa pelo seu relacionamento. O que eu convido a você e o que eu sugiro é que se você quer viver um relacionamento melhor, se você quer ter um relacionamento bacana, eu sugiro a você algumas ações, algumas mudanças, algumas quebras de conceito que você tenha, para que você tenha a oportunidade de viver aquilo que você quer viver. O que eu proponho para você é que você se dê a chance de viver aquilo que você quer viver, porque é possível. Mesmo sendo só você, embora vocês sejam dois, mas só você agindo, as ações assertivas que você tiver, como eu disse, além de ser extremamente benéfica para você, ela sim vai ter a possibilidade, a condição de mudar esse relacionamento e você verá a mudança no seu companheiro. Você verá essa mudança. Eu até comentei com você ontem, se você não viu a live, acho que já subi. Agora, sinceramente, eu não lembro. Se eu não subi ainda... Não, já subi. A live de ontem já está em todas as plataformas. Você assista. Porque o que acontece? Você tem condição, sim, de gerar mudança. Porque quando a gente muda, o ambiente muda e a gente vai espelhando o outro, ajudando o outro a se espelhar em você. E ele vai vendo que tá tendo essa mudança em você e fala, cara, o assunto é sério. Você viu que ela mudou, não foi de um dia ou dois, ela realmente mudou o seu comportamento. E aí você começa a colocar o seu relacionamento, mostrar para o seu companheiro a importância do relacionamento. Quando você diz assim, olha, não vou mudar, esse é o meu jeito, mais uma vez eu repito, você está dizendo para o seu companheiro, você não é importante para mim, o relacionamento não é importante para mim, então é isso aí. Essa é a mensagem que você está dando. Não, Jaque, absolutamente, não é isso que eu quero dizer. Você pode até não querer dizer isso, mas é o que você está dizendo. Claro, em bom tom, sem margem para interpretação. Se o teu pensamento é diferente,
Então, haja diferente, porque essa sua afirmação está deixando isso muito bem claro. A não importância do seu relacionamento, a não importância do seu companheiro. E como eu disse para você, mudar ou não é uma opção sua. Assim como mudar um comportamento, seja porque o seu companheiro esteja apontando, olha, cara, não tá bacana, você precisa mudar esse seu jeito. Eles não têm muito dedo para falar, né? Mas você precisa mudar esse seu jeito. Como quando isso acontece com o seu companheiro? O seu companheiro tem comportamentos que são extremamente corrosivos para o relacionamento. Ele vai precisar mudar esse jeito dele. A diferença é que eu passo para você que você pode influenciar a mudança do seu companheiro através de você. Já que, mais uma vez, por que eu e não ele? Porque eu tô conversando com você, eu não tô conversando com ele. É simples assim. Se eu estivesse falando com ele, eu estaria falando isso de uma outra forma, porque eu já disse pra você que homem a gente fala de forma diferente, mais pragmática. Mas enfim, porque é com você que eu tô falando. É simples assim. A mudança ela tem que acontecer para o relacionamento dar certo, né? Ela tem que acontecer de alguma forma, ou sendo oriunda de você ou dele. Por que não de você? Se tá tendo essa oportunidade. Olha só, eu já estou tendo bastante retorno da mulherada, dizendo que tá acompanhando os vídeos, às vezes não consegue acompanhar a live por conta do horário, enfim, mas tá acompanhando e tá aplicando e tá vendo resultado na vida. Tá vendo transformação e olha, acho que tem 1 mês e pouco só que eu tô começando a trabalhar aqui com vocês online. E já tem gente tendo resultado. Já teve marido que saiu de casa e já voltou. Por que você acha que com você é diferente? Porque simplesmente você se apoia nessa desculpa. Não se apoie. Se dê o direito de você viver um relacionamento maravilhoso. Porque sim, é possível, mulher. É possível você viver um relacionamento maravilhoso, sim. Isso não é conto de fadas. Eu jamais brincaria com algo tão sério quanto o teu relacionamento, a tua vida, a tua família. Eu não jamais falaria alguma coisa da boca pra fora aqui só por falar, não tem porquê disso. Eu estou dizendo pra você porque primeiro eu vivi isso. E segundo, porque eu passei anos e passo ainda ajudando pessoas a transformarem, a realizar os seus sonhos, os seus objetivos, pessoas, empresas, negócios, enfim. Eu sei exatamente o que você precisa fazer. E tenho ciência que se você se dispor a realmente fazer o que deve ser feito, e eu não vou dizer nunca para você ser uma Amélia, como dizem, uma submissa, ao contrário. Mulheres submissas, Amélias, têm muita dificuldade no relacionamento. Não vou dizer isso para você, jamais. O fato de eu convidar você a gerar mudança, a ter alguns comportamentos mais convidativos para o relacionamento, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. E não te jogar para uma submissão, que não é bacana, não é assertivo. Não é isso. Não é isso. Ao contrário, eu fiz até uma live como ser uma esposa empoderada. Também tem, se você não assistiu, vai lá assistir. Ok? Então sim, porque já falei até, quanto maior a crise no relacionamento, mais você tem que focar em você. Mais você tem que focar em você. Você pode ser o agente de mudança no relacionamento, mas é preciso que você foque em você, sim. Focar na sua saúde física e emocional, na sua estafa. Focar em você, se olhar e se dar atenção. Eu vou martelar muito nessa tecla, porque eu tô recebendo tantas mensagens que precisam ouvir o que eu vou dizer agora e que já disse várias vezes aqui para vocês. O carinho, o amor, a atenção que você dá para sua família, dê para você também. Você é tão ou mais importante do que qualquer membro da sua família para você. É importante. Não tem como a gente dar 2 se a gente tem 1. Ok? Então, sim. Recapitulando, você sim pode mudar. No entanto, uma escolha sua. No entanto, uma escolha sua. Se esse comportamento ele for de origem, porque você ao longo da sua vida você foi escolhendo se comportar assim e logo você identifica, gente, eu sou uma pessoa de pavio curto. Gente, eu sou uma pessoa que falou aqui, bateu, levou. Isso é uma escolha comportamental
Que hoje você pode até agir por porque você foi mandando esse comando para o seu cérebro. Mas você também pode ressignificar essas atitudes, ressignificar as situações e ter atitudes diferentes. Ok? E você vai, conforme você vai vivendo, você vai corrigindo de forma diferente. Você vai se comportando de forma diferente. Quando você for ver, você mal vai precisar se policiar. Ok? Então, sim, tem essa questão de você entender. Primeiro você tem que refletir da onde vem esse seu comportamento, ok? Refletir sobre isso. O pilar que divide essas duas situações, o porquê que você se comporta assim, é que o seu marido apontou, o seu companheiro apontou, falando: ô mulher, se vira, você precisa mudar, desse jeito não dá. Mais ou menos isso que ele deve falar pra você. Pelo amor de Deus, tem que mudar esse seu jeito aí, ninguém aguenta, né? Eles não têm muito dedo pra falar. Ele tá dizendo pra você: esse seu comportamento me magoa, me ofende, me deixa pra baixo, preterido, eu não vou tolerar mais isso por muito tempo. É isso que ele tá dizendo pra você. O nosso relacionamento está em xeque por seu comportamento. É isso que ele está dizendo pra você. Então, você precisa decidir se esse relacionamento, se esse parceiro é importante ao ponto de você se preocupar e sim gerar mudança, começar a transformar o seu comportamento e até o seu relacionamento, ok? E aí na outra parte, na outra aba tá, será que esse seu comportamento não são consequências, não é consequência de alguma mágoa, alguma situação não resolvida ou mal resolvida no relacionamento? Porque se for, você precisa solucionar isso. E já disse para vocês que a solução disso é um processo, não é numa conversa. A conversa pode ser transformadora. Você botar para fora, isso pode ser transformador. Mas ainda assim é um processo, não é numa conversa. E entender que mágoa, ela demora um pouquinho para passar. Que quando a gente entende que, olha, aconteceu, me feriu, mas eu tô de olho no horizonte, é mais fácil. Do que quando acontece, olha, aconteceu, isso me dói, você continuar, sabe, introspectivo, olhando, é sinal que não resolveu, alguma coisa faltou. E eu vou dar uma diquinha para vocês. Muitas vezes a coisa que faltou é o pedido de desculpa sincero. Então, você traga numa conversa esse pedido de desculpa. Se a pessoa, no caso, seja o companheiro, ele tenha te ofendido gigantescamente, você não teve esse pedido de desculpa sincero, simplesmente nessa conversa, induza ele a isso. Como já que eu vou induzir? Ele tem que ser sincero. Não. Ele já está extremamente arrependido, provavelmente, senão vocês não estariam juntos. Extremamente arrependido. Você só tem que ajudá-lo a botar para fora esse pedido de desculpa sincero. Porque às vezes, o início de você relevar essa mágoa, a resolver essa situação, é um pedido de desculpas sincero. Ou então, você precisa de fato rever toda a situação, enxergar o contexto, ressignificar, enfim, descobrir um modo de solucionar esse problema para que você comece a se comportar, reagir de forma diferente. Por quê? Quando eu digo pra vocês, quando a gente tá magoado, quando a gente tá assim, sabe, ou assim muito decepcionado, ou de saco cheio, né? Falei isso ontem, inclusive. A gente tende a ter o pavio curto, tolerância zero, enfim. E aí a gente fica com esse comportamento que o marido diz, o companheiro diz: pelo amor de Deus, eu não te aguento mais, você só reclama. Então, se você tentar, olha, eu vou mudar isso sem resolver a mágoa, sem resolver essa situação que tá te incomodando, você não vai conseguir mudar. Não por muito tempo, essa mudança não vai durar, tá? Então você precisa saber, realmente analisar da onde vem, tem que ter esse termômetro, da onde vem essa sua reação, essa sua ação, esse jeito de se comportar. Se ela começou durante o relacionamento, tem caroço nesse angu, tem coisa para resolver. Pare, pense, reflita e resolva. Se foi algo que você vem desde sempre, desde menina você é assim, não importa a sua idade, dá pra mudar, tá bom? Dá pra mudar, tá? A maioria das minhas clientes ao longo da minha vida, elas eram pessoas acima dos 50 anos, ou 40 e poucos, tá? Mas a boa parte eram pessoas acima dos 50 anos e conseguiram gerar mudança para atingir o objetivo que elas querem. Essa é uma
uma reflexão que eu vou deixar aqui para você refletir aqui no final, tá? Que a gente tá finalizando. Você quer, de fato, ter um relacionamento bacana com esse companheiro? Você quer continuar essa relação e se dar a chance de ter um relacionamento bacana? Um relacionamento maravilhoso? Se você quer, tem como. Eu já disse tudo isso aqui pra você. Se você não quer, bola pra frente. Não fique empurrando com a barriga, não. Separe e se dê oportunidade para um outro relacionamento. Mas nunca se esqueça. Gerar mudança em você, se transformar, é muito mais para você do que para qualquer outra pessoa. Ok? Você não nasceu assim. Você não é assim. Você escolheu. Você pode fazer novas escolhas e isso não te diminui em nada, ao contrário, te engrandece, tá bom?